assim. Vai ficar assim por enquanto. Bom dia. Tudo bom? Tá me ouvindo ou não? Tô Não. ouvindo bem. Muito bem. Ah, então Sim, tá bom. senhor. Tá bom. Muito bem, muito bem. Então, comenta agora da onde você está falando. Daqui do lado, né? Eu tô em Curitiba e você está aqui do ladinho, né? Tô aqui do ladinho, eu tô só em Porto, Portugal. Exatamente. Atravessando o oceano, assim, né? Eu tenho que mais falar, por exemplo. Você... Tentei desesperadamente ir para o Brasil, até iria para Curitiba, porque tenho parentes aí, né? Ah, Mas tentei desesperadamente. Só que eu tinha tudo ok para viajar, para sair daqui, mas o governo português cancelou todas as voltas. é complicado. Tá complicado. Pô, seria legal se você viesse aqui. A gente podia dar um alô, né? Pois é, Agora, mas pois é. eu Agora, vou, eu vou. aqui em Curitiba tá feia a situação, né? A gente tá num lockdown também. Então tá difícil. Mas enfim, né? A gente vai se virando do jeito que a gente pode, né? Pois A- é, do jeito que dá. Agora conta pra mim, e até falando sobre isso, né? Agora a gente pode associar um assunto ao outro. Olha que legal, né? Você tem um podcast sobre o Egito, né? Sim. E no Egito a gente já ouviu falar de sete pragas, né? A gente está vivendo uma praga agora. Conta um pouco Bom, como é que é. Então, assim, não, não, existe muita controvérsia. Essa muita história das sete controvérsia. pragas tem umas explicações muito racionais, sabe? Científica, Para ter isso sim, acontecido. claro. Sim, Científica, sim. sim, 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 sim. sim. E não podemos esquecer do contexto, né? Era um monte de gente querendo cair fora do Egito e um faraó danadinho querendo segurar todo mundo, entendeu? É uma Exatamente. fase que a gente não tem como. Não, existe sim. Os arqueólogos têm coisas por escrito, tá? Eles têm. Mas assim, nem é certeza de que foi Ramsés II que estava no poder naquela época. Porque você imagina, como é que você começa a data coisas de milhares e milhares de anos? É difícil, A claro. gente A gente. supõe, a gente É, supõe, tem coisa que o pessoal fala semana passada e já distorce tudo. não é? Imagina 2000 anos. Ou mais, Dois? né? Bota Muito ano mais. nisso, São cara! 4, 5 mil anos, né? Sim, sim. Pois é. Então, assim, é engraçado, porque assim, uma coisa interessante é que, por exemplo, toda a minha formação acadêmica e pós-acadêmica e tudo mais, foi sempre focado no Egito contemporâneo. O Egito do terrorismo, o Egito do Oriente Médio, as Entendi. disputas. Mas eu juro para você que o que eu quero passar para as pessoas são coisas legais. Ah, não, legal. Sabe? São coisas, são coisas assim que instigam, que deixam as pessoas assim curiosas. Eu não sei se eu quero falar de novo daquele monte de coisa pesada, densa, que envolve 30 países. É, eu Não, acho eu que essa, preferi. eu acho que essa parte do Egito que a gente, que tá nesse imaginário das pessoas é legal esclarecer e falar. Eu acho que é legal, atrai É bastante, legal. Sim, né? sim, E, enfim, a gente tem muita curiosidade sobre claro, o claro. Egito, né? É um lugar muito misterioso, né? Eu gostaria de conhecer as pirâmides, sabe? Nunca fui Ah, lá. não, você vai. Eu Deve. falo que todo ser humano tem que ir uma vez na vida ver o que é isso. Pois Eu, é, a eu gente vou, fica. Deve ser uma eu coisa imagino, eu muito vou desde fantástica. 2003. Eu vou para lá desde 2003 anualmente. Cada vez que eu olho aquilo, Edward, meu olho enche d'água, dá arrepio, e você fala, meu Deus, o que é isso? Sabe? Porque Sabe? a pirâmide, e a gente está falando a principal ali é de Quéops, Então, né? E Keops. ela, e ela tem quanto tempo estimado aí, mais ou menos?
Pois é, então. Não, Há vamos lá. controvérsia. O oficial, vamos lá. O oficial, no mínimo. Eles No falam mínimo. que lá bota 2.000 anos, vai. 2, 3 mil anos, vai. Antes de Cristo, Ah, mas 3.000 anos. Mas é, é um negócio que é. tem 5.000 anos. Imagina, é uma rocha que está ali, tudo aquilo ali, que pelo menos há 5.000 anos, né? Imagina. Mas tem arqueólogo que afirma, e eu ponho até isso no meu podcast, que isso foi feito na época do dilúvio. Pois Isso é, foi feito na né? época do dilúvio. É Então, assim, muita coisa, né? você entendeu? Mas é uma discussão, essa discussão é uma discussão brava. Porque, por exemplo, eu não sou arqueóloga, eu sou só relações internacionais e me especializo em Egito. Agora, se eu for discutir com um arqueólogo, a gente sai no tapa, né? Não é? É verdade. Porque a gente. Porque eu já tô naquela fase do tese, antítese e síntese, sabe? Eu já tô na Entendi. síntese. Você já fez toda uma síntese, já tem uma visão já formada, né? E que pode não Entendeu? estar muito batendo com um arqueólogo lá que vai falar alguma coisa, né? É muito misterioso, né? E você, então, só reafirmando para o pessoal que está vendo aí, você tem Sim, um sim, sim. podcast que fala sobre Egito, certo? Como que Sim. chama o E podcast? Conexão Egito Podcast. Conexão Conexão Egito Podcast. Egito Podcast. E assim, E é bem light, tá? tá, Bem ele é light. light porque você tem uma formação assim nessa parte do Egito, Oriente Médio, tudo assim bem grande, né? Relações internacionais e um monte de coisa, Sim, né? sim. Então assim, o legal é que você tem autoridade para falar, mas você está fazendo uma coisa que para pessoa comum é legal também, Isso, né? exatamente. Eu não falo para estudioso, eu estou falando para todo mundo que tem curiosidade de pesquisar sobre o Egito. Isso. Mas o legal é que a Assim, gente. Por isso que eu estou falando que é legal, pessoal, ouvirem o podcast da Liliane, porque ela é uma pessoa que conhece bem aquela região, tem um bom conhecimento, bem, estudou muito, mas ela vai falar para gente como nós, como eu, assim, que ouvi falar. Eu conheço o Egito porque eu li em algum lugar, e eu acho que onde eu mais estudei sobre o Egito foi quando eu li as obras do Zacarias Sitchin, mas que tem a ver mais com uma sim, parte Suméria, misteriosa. Suméria, Eles falam parte muito dos Suméria. sumérios, depois eles vêm um pouco, fala das pirâmides ali, e Isso, ele tem a teoria dele que acha que ali era um teleporto para sim. disco voador, né? Alguma coisa assim, né? Que eu também não sei, né? Eu acho que pode ter muita lógica, É, mas eu fico meio complexo o negócio, né? Mas olha, mas na verdade, pode falar. Acho que deu uma travada aqui, peraí. não, que entrou o Pique-Esconde no meio do nosso, do nosso papo aqui. Ah, entendi. Mas assim, Mas eu acho interessante. Pode falar. então, essa parte dos pirâmides e ET, vamos falar, o que você acha disso? Assim, bom, você vai fazer um monte de arqueólogo querer me dar um tiro, né, na esquina, mas ok. Eu não acho que, por exemplo, você tem ET fazendo isso. Eu não acho. Eu acho que sim, aquele povo que conseguiu escapar há 200, trocentos e milhares de anos atrás, alguns foram para a Suméria, outros foram para o Egito, outros foram para o lado lá dos Maias, mas eles eram seres de uma tecnologia muito avançada. Não importa se é ET ou não é ET. Então, eles começaram com conhecimentos, por exemplo, de astronomia, que nós nem mal temos hoje. Mas, entendeu? Eu penso que não são ETs, eles são pessoas que eram de uma outra época e tinham informações diferentes das nossas. Então, olha só, isso é legal, porque esse é o que eu tinha, esse sempre foi o meu pensamento. O pessoal fala assim, Tá. sobre a Atlântida, né? Fala assim,
Mas eu não sei se a Sim. Atlântida existiu ou não. Mas uma coisa que eu acho assim, eu fazia esse paralelo para as pessoas quando a gente falava, como é que você explica as pirâmides? Como é que você explica que os sumérios já tinham um baita conhecimento do nosso cosmos assim? E como é que você... Eu falo, não, a probabilidade... Eu explico isso Sim. imaginando que a civilização humana é muito antiga, então provavelmente a gente tinha uma civilização mais avançada, com conhecimento muito avançado. Aí, Sim. sei lá, aconteceu um cataclisma aqui na Terra, todo mundo se ferrou, perderam aquela tecnologia, os anos passaram, mas o conhecimento foi sendo passado de uma pessoa para outra. E o que sobrou foram algumas pessoas que tinham esse conhecimento, que era até um hermetismo, né? Porque eram poucas pessoas que podiam Sim. ter esse conhecimento. E aí eles tinham essas... por exemplo, o conto de Gilgamesh, né? É uma maneira de você marcar numa história um fato que tem a ver com os astros que você pode tipo assim, de maneira lúdica, né? Sim. Sem uma pessoa entender muito bem, aquela pessoa comum, ela conta o Sim. conto, mas por trás do conto tem toda uma explicação, né? Então, eu acho que essa é uma possibilidade. Claro, eu não sou arqueólogo, se tiver um arqueólogo vai estar se roendo, falando, o que esse engenheiro está falando isso Sim. aí? Não, mas eu concordo 100% consigo. Assim, eu acho que a gente não pode ficar na caixinha achando que todo o conhecimento humano foi crescendo É, numa linearidade e que hoje a gente é melhor do que os outros que estavam lá atrás. Eu acho que a gente não pode pensar assim. pode ter Quem sido. disse que quem disse que é linear? E mesmo porque, imagina que hoje a gente tem uma hecatombe e se eu sobreviver, por exemplo, eu sobrevivo, eu sou engenheiro eletrônico, legal, eu sobrevivi. Mas, tudo bem que a parte de engenharia eletrônica eu acho que não vai ser muito útil, porque eu não vou ter energia, não vou ter nada, então não vai dar para fazer muita coisa. Mas os meus conhecimentos de mecânica, porque a gente também Sim, aprende a parte de mecânica, física, né, e sobre estruturas básicas, a questão de força, momento para você fazer uma construção, você entende. Então, eu teria, assim, uma condição de tentar fazer alguma coisa que não caísse. Entendeu? não, e você teria condições de observar coisas da natureza e falar, puxa, como eu posso usar isso para Isso. construir Eu algo? poderia Porque, explicar. entendeu? Exatamente. Eu poderia explicar a questão dos planetas, como que estão, como é que está acontecendo, criar um calendário, marcar uma coisa, e isso ia. E eu, com um grupo de pessoas que tem esse conhecimento, a gente poderia criar uma coisa que, passado milhares de anos, pô, os caras não tão primitivos, como é que eles sabiam isso? Não é? Exato. Cara, você imagina hoje, se Deus me livre, mas uma hecatombe acontecer, você não acha que todos nós temos muita coisa Muita, guardadinha para muita coisa. desenvolver? Muita coisa. Claro, muita coisa. Teríamos, com certeza. Porque assim, as coisas iam. Porque a gente, se tudo acabasse, as coisas iam se degradando. As coisas que dependem de uma tecnologia super desenvolvida, né? Então é como se a gente estivesse aqui e fosse a face da Terra varrida e só sobrasse a gente com o resto das coisas aqui. Aí teria que construir tudo do zero. Então a gente ia ter que fazer coisas rústicas. E ao longo dos anos, as coisas tecnológicas iam passar a sumir, né? Porque a gente não teria as ferramentas para construí-las ainda. Precisa de muito tempo para Ainda. isso, né? Porque isso é uma coisa que é engraçado, né? Às vezes a gente olha assim e a gente reclama da vida. Mas a vida que a gente tem hoje, ela só é possível por causa de várias pessoas que passaram antes, né? Então, assim, hoje só se constrói um iPhone porque antes alguém decidiu construir um chip, um transistor, né? Um componente eletrônico. Só que para chegar até o transistor, precisou milhares de anos ainda, né? Sabe assim? Então é uma coisa louca, né? A gente pensar nisso. E olha só, e nós a gente já conseguiu quebrar algumas etapas, né? Vamos dizer assim,
Hoje nós temos coisas que já foram quebradas. Então teríamos condições de fazer coisas muito rápidas. Sim, Até sim. mais rápido que nossos antepassados. Sim, É sim. muito incrível isso. É muito Com incrível certeza, pensar isso. com certeza. Agora, então quantas vezes você foi lá ver as pirâmides? Meu Deus! Imagina, 2017 anos indo. Porque eu fui a primeira vez para conhecer, a segunda para fazer o meu pós-doc, meu doutorado, metade do meu doutorado lá, e nunca mais deixei de ir. E você acha, Eu só assim, deixei. porque o pessoal diz que aquilo era uma tumba. É uma tumba, só uma tumba. É uma tumba. É Ó, complicado, né? então assim, ó, eu já entrei lá dentro dela, dentro da pirâmide várias vezes. Não tem nada lá dentro que lembre o sarcófago, alguma coisa assim. Não, tá? Não tem. Tem uma caixa lá que alguns dizem que um dia foi a Arca da Aliança, isso eu não sei como provar isso. Que estivesse lá a Arca da Aliança. O que eu tenho estudado é que lá era um lugar de iniciação. Sabe, Hum, iniciação, sim, sim, né? sim, sim. Agora, aí eu falei a semana passada com um arqueólogo, até quero fazer umas aulas com ele, e ele falou assim, imagina, Liliana, aquilo lá era assim uma tumba, e que já roubaram todos os sarcófagos que tinham lá na época. Você entendeu? É a visão do arqueólogo, né? Mas, por É, exemplo, você pois é. entendeu? Entendi. Ele imagina que lá estava cheio de tumba lá e levaram tudo embora, né? Porque Mas houve saque. Aliás, houve. até hoje. Houve, Até hoje né? nós temos muito saque. Acho que até Né? Napoleão foi lá, né? Bom, enfim, né? É complicado, né? Mas que é uma coisa fantástica deve ser, né? Porque assim, hoje, inclusive, diz que a ponta tinha uma ponta com placas de ouro, assim, né? Devia ser uma Era coisa. ouro, sabe por quê? Porque eles tinham que refletir o sol. Então aquilo lá era um espelho visto em qualquer parte do país. Era um espelho, imagina um espelho de ouro em cima e em volta era um mármore branco brilhoso. Então você imagina Interessante. isso batendo no sol. Nossa, devia ser uma Imagina, eu coisa. fico pensando, Hoje não tem nada lá em cima, né? Tá livre, né? Não, só tem o resto de pedra, assim. são pedras. E não esquece que teve terremoto. Em 300 e pouco, antes, teve um Sim, terremoto. Então muita coisa caiu e o povo, deslocou, né? E o levou povo embora. também levou o que sou. Levou embora. É impressionante como sobreviveu aquilo por tanto tempo, né? Isso é uma coisa que, assim, inúmeras pessoas falando com inúmeras teorias, mas eu acho que, assim, eu depois de uma certa idade, eu me dou o direito de ter minhas próprias sínteses, entendeu? Eu acho que Eu, tudo bem, né? Você já olhou e a gente, assim, uma prova contundente, eu acho que até hoje não tem muito, né? Não vejo dessa forma, né? Então abre espaço para a gente imaginar coisas, como fez o Zacarias Schitze, né? Mas eu acho que a história do Zacarias sim, Schitze é muito. Eu acho que a mais simples, para mim a mais simples é imaginar que a nossa civilização no passado tenha sido mais evoluída. E eu acho que foi. sim, E sim. eu tenho essa impressão, porque faz sentido a gente ter. Por que os sumérios eram tão espertinhos? De repente, ficaram espertos assim? Surgiu a escrita e ficaram esperto? Foi assim? Porque. Por que a gente não percebe uma coisa gradativa, né? Não sei. E tem os maias, os incas, que também faziam certas construções e estão em locais diferentes. Como é que era isso, né? Enfim, né? Mas tem que A estudar muito, Amazônia né? está cheia, a Amazônia tá cheia de pirâmide, é que tá escondida com o mato, mas a Amazônia tem muita pirâmide também. É, Você vê? Não é só pro é. lado do Oriente, né? E o legal é que toda vez que o pessoal faz uma pirâmide, tinha a ver também com os astros, né? Sempre tem alguma coisa a Exatamente. ver com os astros, faziam com uma posição, porque, é claro, né? A gente sabe, até quando
Tem outras coisas por aí, né? Handstone lá, aquele negócio lá na Inglaterra, aquelas pedras meio estranhas que tá tudo alinhado aí, tem Sim. uma. Então, assim, o povo no passado olhava muito mais para cima do que a gente faz hoje, né? Quer dizer, a gente olha para Sim, cima. Hoje a gente olha para cima, é. mas a gente olha através da NASA, da SpaceX, desse pessoal todo aí, né? Mas na cidade a gente não. Ninguém consegue identificar uma constelação direito hoje em dia, né? Mas no Sim. passado Mas, era mas, muito eles, comum, né? mas eles É, faziam isso, eles entendiam o céu. exato. Isso que é muito bonito. E as construções ajudavam eles a entender mais ainda, porque ela tinha uma. E eles iam, olha aqui, ó, mudou o ano, olha lá, a precessão dos equinócios acontecendo, olha isso, olha cá, não sei o quê. Então, é, eu acho que é uma coisa fantástica, assim. Eu gosto um pouco de observação, assim. Agora, diz pra mim, você tá em quantos episódios você já lançou aí do podcast? Hoje entra o quinto. O quinto. Hoje entra o quinto. Hoje entra o Le- quinto. Legal. E como é que está Eu sendo o tenho feito. processo? Como é que é o processo de criação do seu podcast? Como é que você. Ó, eu ainda tô acadêmica. Eu tenho aqui agora, eu quero falar logo sobre o Olho de Horus. Eu tô com 5 livros aqui do meu lado. Ah, sim. Então, Tá. eu acho que eu tô presa ainda ao acadêmico, sabe? Eu acho que Mas eu podia isso. ser um pouco mais. Mas legal você pensar assim, porque você está pensando assim, porque você está olhando o seu público, o seu avatar, né? Então você está pensando assim, Sim, sim. legal. Eu tenho um público, o que que ele quer ouvir? Então, isso que a gente tem que perceber. Ah, então eu tenho que mudar um pouco a minha linguagem. Não, tenho que adequá-la para cá ou para lá. Ah, querem ouvir sobre esse assunto. Então você vai. Né? Claro, a gente tem um jeito de ser, que a gente não consegue. Quando a gente começa de um jeito. Depois que a gente vai evoluindo, né? Então eu acho que isso é legal. Eu acho que tá no caminho certo Então, ter essa consciência. eu acho que eu poderia construir os meus episódios talvez um pouco mais simples no sentido da pesquisa. Mas eu não consigo trabalhar com menos de 5 livros. Eu entendi. É que você é É, pesquisadora, né? Assim, você quer. é, Às vezes a gente quer ter um pouco de. Por exemplo, eu sou bem perfeccionista em algumas coisas, assim, então às vezes eu tenho que largar isso, parar com esse negócio, né? Senão eu não consigo fazer mais nada, né? E querer dar uma informação muito ah, precisa, aí você fica pesquisando 1000 fontes para tentar chegar numa conclusão, né? Eu sei como é. e Mas aí, o. assim, aí você fala. Não, pode falar. Fala. Não, é que, por exemplo, aí você pega e constrói, por exemplo, 10, 12 páginas de conteúdo, e aí você fala, não, isso é muito pesado. Não, Hum, isso a pessoa não vai entender, tira. Aí é, é é, difícil é, é. adequar, É o sabe? exercício, né? É um O exercício. exercício. E como é que você está fazendo a gravação do seu podcast? Você está usando algum equipamento específico? Como é que é? Usando meu, eu tô fazendo junto com, eu uso o meu auricular do celular, né? Tá, Plugadinho aqui no meu PC e usando o Audacity. Eu para entendi. mim, o Então, mas você Audacity. está gravando no celular? Não, eu não gosto de celular, eu gosto de PC. Então Ah, eu grudo entendi. no PC, eu faço tudo com o PC, tudo. Ah, Tudo com o PC. legal, legal. O celular para mim me incomoda, eu acho muito pequenininho, então me incomoda um pouco. Entendi. Mas dá para fazer, claro que dá. Uma emergência, se eu Claro, estivesse claro, claro. viajando, eu faria, Opa, né? claro. E você está usando Mas esse tipo de fone assim, é? Ou não? sim, Qual que é o ó, microfone? normal, normal, da Samsung. Entendi, Mas eu vou entendi, mas se eu tivesse ido para o Brasil, né? Eu ia, entendi. eu iria fazer uma comprinha básica na Santa Efigênia, entendeu? Ah, Santa Efigênia é bom. Você entendeu? Apesar de Eu que aí tinha uma lista. Em Portugal, você não tem acesso a equipamentos num preço legal ou nem tanto? Em euro, cara, 1 para 7? É duro, né?
É duro, cara. Nos Estados Unidos que é o melhor lugar para comprar equipamento, para falar a verdade, eu acho. Um dos melhores lugares. Ou na Santa Efigênia. Santa Efigênia dá para comprar coisa boa também. Verdade. Sim, sim, sim. Mas Se eu tivesse ido. De repente tem um monte de microfone USB que vai dar um up legal, assim. Mas eu acho que tá muito bom. Você tá conseguindo fazer uma... É o que eu digo, às vezes as pessoas acham que precisa de um baita equipamento para fazer um podcast e não é verdade. A gente com os equipamentos que a gente tem hoje, a gente consegue um áudio bom. É só procurar um local que não tenha muito barulho e falar mais ou menos perto do microfone, sem deixar ele roçando no corpo, alguma coisa. E acabou. A voz, como a gente está conversando aqui, né? Tá claro o nosso áudio. Ele está bom. Sim. Por exemplo, o Audacity ajudou. Olha, o Audacity para mim me ajudou muito. Agora, eu ainda estou aprendendo, eu estou pegando o jeitinho de mexer com o fundo musical, mas é isso com a prática, né, Eduardo? É prática, com certeza, é prática, tudo, né? E também a gente não precisa ficar assim. Depois você vai pegando os jeitão, sabe? Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, no meu podcast lá, que a gente tem o Vida nos Trilhos, ele tem uma música na entrada e uma música na saída, e a gente põe um trenzinho no meio quando vem a frase da semana. Eu já tenho um template com a música da entrada, com um trenzinho, já tenho uma gravação do Audacity, pode ser no Audacity ou pode ser em outro software qualquer, mas na verdade, eu uso o Mixcraft como dia a dia. Mas é a mesma coisa que seria no Audacity. Eu deixo aquele template pronto. Então, quando eu vou fazer um novo episódio, eu só jogo a minha trilha do Jefferson, já tem as faixas lá. Às vezes, quando eu ponho a introdução, cai certinho a música, assim. Eu não preciso nem quase que deslocar. Se eu faço uma introdução mais ou menos do mesmo tamanho, quase fica... Eu só tenho que fazer um ajustezinho para lá e para cá. E se o episódio ocorreu tudo bem, eu quase não preciso fazer edição. Porque, claro, o episódio que eu e o Jefferson fazemos é um bate-papo. Então, a gente já faz num formato para minimizar a edição. Às vezes é diferente de quando você está fazendo sozinho, que você quer imprimir um ritmo, né? Aí talvez precisa de alguma coisa a mais. Mas esse é um dos truques, né? De você criar um templatezinho, ajuda a economizar tempo pra caramba. Porque a gente gasta um tempinho para editar, né? Gasta. Mas assim, meu próximo objetivo é fazer isso que você está falando. Por exemplo, já deixar uma vinhetinha já montadinha, um finzinho já montadinho, sabe? Isso. Pra depois só tupi. Mas eu tô chegando aí, tô chegando lá. Tô chegando. Não, excelente. É muito legal, né? E como é que tá, assim, como é que foi... Como é que as pessoas estão te falando? Assim que você lançou o podcast, quem que falou com você, quem que não falou? Como é que está a repercussão nesse comecinho? Assim, nesse comecinho, como eu não fiz nenhuma divulgação agressiva, né, ainda não fiz, né, só as minhas redes sociais tiveram excelentes retornos. Mas lembra que eu comentei até com você? Mas, assim, são todas as pessoas que me conhecem há muitos anos. Então, sim, a gente tem que dar um a gente tem que levar em consideração que, né, ainda estão na fase do namoro. Sabe assim, quando estão na fase do namoro ainda? Então, assim, eu entendo, eu sou eu, por exemplo, consigo enxergar isso muito bem. E eu vou pôr à prova mesmo quando a gente começar o quê? A divulgar para estranhos. Exatamente. Né? Para pessoas. Aí sim, aí a gente começa a perceber como realmente a coisa está batendo, sabe? Mas o retorno entendeu? O retorno do pessoal que me conhece é muito bom, entendeu? Ó, pessoal, quem entrar aqui, tá vendo essa live aí, tem 7 pessoas aqui, ó. Conexão Egito, escuta lá e pode meter bala. Pum! Não é? É bem por aí. É porque a gente precisa... Não é? É por aí, a gente precisa crescer com a crítica também, não é? Com certeza, porque a gente está atendendo quem nos ouve, né? É isso que é o propósito. Você tá... Eu não lembro, você tem site, né? Você tá com site, né?
ou não? Ah, quem disse que eu consigo fazer aquilo lá? Eu comprei o HostGator Tá. já com o WordPress. Cara, ainda não consegui, ainda não cheguei nele. Eu não consigo fazer. Tudo que eu faço, ele desfaz. Então, eu ainda tenho que estudar. Eu tenho que pegar a sua aula, né, lá na academia, e eu preciso estudar. Preciso estudar, porque o site é imprescindível. O Ele site é é, ele é imprescindível. imprescindível. E assim, o que eu fiz lá na academia, eu fiz uma aula que eu mostro usando, assim, você fazer uma página, porque assim, o que eu recomendo, talvez, não precisa nem fazer o site. Porque assim, quando a gente fala site, a gente está imaginando aquela coisa, né, que tem, é como se fosse o nosso currículo inteiro, né? Tem um menu, tem aquele menu sobre mim, episódios, e é uma estrutura complexa para você fazer aquilo, né? Cheio das coisas lá. Apesar de que o WordPress ajuda bem para fazer isso, né? Você consegue pôr um site no ar. Claro, tem que estudar, tem que ver e coloca lá. Mas uma coisa que talvez seja interessante fazer é fazer uma landing page. Ou seja, sabe, é tipo assim, a nossa página que você baixa o e-book da Escola do Podcast. Não tem nada na Tá. página. Só tem, ó, quer baixar um Aquilo. e-book Tá. aqui para aprender? E tem um botão e baixa o e-book. Então, às vezes, é mais fácil, e dá para fazer isso usando o Elementor, que é mais Tá. barato o Tá. Elementor. E o Elementor tem um plano gratuito que dá para você construir uma página básica. Então, Tá. se você, se você tem uma página lá, site conexãoegito.com, eu não sei se você comprou o .com ou .br, tanto faz, né? Eu só tinha .br. Não tinha .com .com.br. mais. Eu não consegui. Não, Eu não tudo bem. consegui o registro. .com.br Conexão Egito. Porque aí no seu podcast você vai falar para as pessoas, olha, acesse lá o meu site, o egito.com.br. E aí você vai colocar lá na capa alguma coisa e bola algum brinde que você vai entregar para a pessoa. Pode ser um Sim, pequeno sim. PDF, né, onde você vai falar para a pessoa assistir talvez episódios sequenciais, por exemplo, que vai Sim. dar um conhecimento para ela sobre alguma coisa, enfim. E aí que é legal, né? Porque você começa a pegar e-mail das pessoas, começa a conhecer essas Sim. pessoas, né? Então, assim, agora eu vou ver se eu faço uma aula sobre com o Elementor. É que eu não conheço o Tá, Elementor tá. ainda, então eu tenho que estudar o Elementor para fazer uma página básica de captura de e-mail com o Elementor. Porque aí seria um Tá. start bem legal já para começar, né? Ai, boa ideia, Eduardo. Boa Né? ideia. Quem Para está usando começar, o né? Boa ideia. Elementor, quem tá usando o Elementor é o Rooney. Sabe o Rooney? Ah, tá. Sei, sei, sei. Ele está usando. Ele tem o site dele com o Elementor. Tá certo que ele também tá meio perdidão. Mas acho que Mas ele tudo pediu bem, para né? alguém montar lá para ele, e daí ficou meio perdido. Mas assim, você já está com o HostGator contratado, Tô. você O registro está registrado, né? O meu nome está registrado, que é o mais importante, né? e se eu tentar Que é o nome, acessar né? conexãoegito.com.br, vai aparecer alguma coisa lá ou não? Eu acho que vai, mas está incompleto. Eu só Tá. consegui colocar as pirâmides no fundo. Não, mas tudo bem. Pelo menos, mas é só para eu entender se já está no ar. E você contratou qual Então, já. plano do HostGator? Qual foi o plano que você contratou? Eu acho que foi o mais simples, anual, né? Mais simples. E depois até me arrependi, deveria ter feito um plano maior, Dá mas para enfim, fazer deixa. upgrade toda hora, não tem problema. Isso aí não é É. um problema. Na hora que você fala com a equipe lá, os caras pegam e fazem lá para você, não vai ter problema. Tá? Não tem, dá para mudar de plano, tranquilo. Mas você fez um que já vem com WordPress ou você fez um Sim, construtor de sim. sites? Né? Não, já vem com o WordPress junto, que Tá. achei mais fácil, sei lá. Sim. Eu não conheço esse exatamente, mas parece que ele já, quando você começa, ele já entra instalado o seu WordPress, é isso, né? Isso. Você lembra se É, é, você lembra se você teve acesso a um negócio chamado cPanel?
Ou cPanel. Que é um painel de controle Isso. background. Sim, Isso. sim. Tá. Isso, tem sim. E você teve que fazer uma instalação do WordPress lá ou já veio instalado? Eu acho que eu não tive. Não, instalar não teve problema, não. Tá. Instalar não tinha. Tanto é que eu entrei direto no panel. O que a gente pode fazer um dia, talvez até na terça-feira ou quarta, eu acho que eu vou mudar a mentoria para quarta. Porque aí você pode entrar ao vivo comigo, se um dia você se programar, aí você divide a tela do seu computador, daí eu dou uma olhadinha, entendeu? Sim. Gente Porque, bate, assim, eu né? acho que não deve ser tão louco, mas é que a pecinha desse lado aqui é meio jurássica, entendeu? Mas a gente sempre está aprendendo, não se preocupa não. Mas legal, vai ser ótimo. Você vai, daqui a pouquinho já está com o site no ar, aí o pessoal vai começar a chegar, você vai capturar os Eu estou muito e-mails. feliz. Estou super feliz. É uma coisa até legal assim, para te passar. Eu estou muito feliz. Assim, me encontrei. Sabe quando você chega, porque eu já sou professora aposentada, já estou assim, num momento de vida mais tranquilo. Então, assim, gente, eu falei, é tudo. Podcast é tudo. Não, pois e eu também Impressionante. acho, porque a gente, enfim, é legal a gente construir algo para nós mesmos, não é? Não é? Que seja para nós e para impactar um monte de pessoas. É isso que a gente quer, é algo que a gente gosta, tal, e aprender coisas novas. Eu acho muito legal. Eu, assim, sério, Muito. eu não consigo ficar sem aprender uma coisa. Não Eu consigo. também. E eu sou meio louco, para falar a verdade, eu sou meio louco, porque aí quando eu tô cansado, assim, quero distrair, eu pego o livro desse tipo, assim, ó, para ler. Ai, é que nem eu. Eu vou estudar minhas coisas de eletrônica aqui e fico brincando com isso, né? Eu vou dar uma olhada nisso aqui, só para relaxar. É, pode crer. É assim, eu tô meio entediada. Deixa eu olhar aqui deixa eu olhar aqui meus livros. Eu não li aquele que fala sobre. É isso mesmo. Exatamente, né? Então é engraçado. Às vezes a gente pensa assim que o que é relaxar? Ficar numa rede deitado? Também. Mas às vezes relaxar Também. é justamente sentar na frente do Audacity e ficar brincando. Sem Sim. uma carga muito grande. Se permitir errar e fazer as coisas e ir percebendo que você está aprendendo. É assim que a gente encontra o prazer no aprendizado, né? Não é? Não, muito legal. Olha, só gratidão só gratidão por vocês. Olha, que aprendizado nesse momento. Olha, fantástico. É um só momento gratidão. que a gente precisa mesmo. A gente está tudo enclausurado, né? Precisa achar alguma coisa para fazer, né? E é bom quando a gente acha com propósito, né? Que tem um propósito legal, né? Bom, muito bom. Porque imagina, não é legal? Não, e assim, como eu sou professora, eu posso... Olha só que legal, o mecanismo de um podcast e as suas consequências, você tem condição de passar conhecimento de uma forma infinita, Eduardo. Exato. E a gente tem as ferramentas, né? A gente tem as ferramentas tecnológicas e a gente precisa estar nisso, né? Concorda? A gente precisa estar, porque quem não entrar para o mundo digital, aí vai ficar lá no Egito de 5.000 anos atrás. Não, talvez naquela época eles tinham internet. Mas não, não sei. Vamos colocar 2.000, vai. Vamos colocar uns 2.000. Vai. Os 2.000, exatamente, né? Vai ficar... Então, a gente não pode ficar, a gente tem que se reinventar o tempo todo, isso é importante. E com certeza, podcast é ótimo para a gente começar a entrar nesse mundo novo. Mas muito legal, Liliana, obrigado aí. Obrigada, imagina. E vamos conversar mais, de repente na mentoria a gente dá uma olhada lá no seu WordPress, tá bom? Tá bom. Ó, beijo, gratidão. Tá bom, obrigada, então. Obrigada. Beijão pra você. Até mais. Tchau, tchau. Muito bacana, pessoal.